falar sobre o regime militar. O regime militar nada mais foi do que um contragolpe do regime comunista. No governo de João Goulart, o governo comunista estava sendo implantado no Brasil de formas indiretas. E os militares que estavam no comando daquela época lá sofreram diversos atentados de terroristas comunistas, inclusive dentro dos quartéis. Muitos soldados, muitas pessoas que estavam de serviço naquela época, enquanto iam dormir, eram muitas vezes atacados e muitas vezes mortos, em pleno trabalho, em pleno batalhão. E isso daí não aconteceu só uma vez, duas, foram diversas tentativas de tomada de poder pelo governo comunista. Então os militares que estavam no plantão naquela época, junto com o apoio dos Estados Unidos, fizeram um contragolpe, retirando o poder de João Goulart e colocando novamente o Brasil nos eixos. Muita gente critica dizendo que foi na verdade uma ditadura militar, né? Na verdade, não tem nada a ver com uma ditadura militar. A ditadura militar é o que está acontecendo, por exemplo, em Cuba até hoje, que o Fidel Castro morreu e o trono foi para o Raul, que é irmão dele, entendeu? O povo lá não tem poder nenhum para dizer nada. Muita gente diz que as mídias foram presas, que não poderiam postar nada, que tudo tinha que ser passado pelos militares. Aí eu falo para vocês, isso daí é muito simples. O governo já estava naquela tensão lá dos ataques dos comunistas, os comunistas tentando tomar o poder, e a mídia é muito fácil de ser manipulada, basta você ter dinheiro, ter alguma coisa que possa amedrontar eles, que eles fazem o que vocês querem. Aí, beleza. Vamos supor que eles não fechassem, né, a porta da mídia para a população. Aí a mídia já está postando coisas e mais coisas e mais coisas, muitas vezes em prol do comunismo, né? Ia trazer mais rebelião para a população. Aí os militares vão ter que se preocupar com os inimigos de fora do país, com os inimigos que estavam dentro do país, que não eram poucos, e aí ainda ia ter mais pessoas ali que ia começar a pegar aquela ideia como se fosse algo certo. E nós sabemos que em qualquer país que foi instaurado o governo comunista não deu certo, né? Muita gente critica dizendo que o regime militar foi a pior coisa que aconteceu no Brasil. Pois bem, eu separei aqui um texto que eu peguei na internet que tem bastante coisa interessante sobre o regime militar. Eu vou ler alguma delas para vocês que eu achei mais interessante, tá? Benefícios criados pelo regime militar no Brasil, 1964 até 1985. Foi restabelecido a autoridade e a ordem pública, né, que estava totalmente um caos. Foram criados 13 milhões de empregos, que estava totalmente escassez ali. A Petrobras aumentou a produção de 75 mil barris para 750 mil barris por dia de petróleo. O PIB teve um crescimento de 14%, teve a construção de 4 portos e recuperação de outros 20, teve a criação da Embratel, né? Os mais antigos vão se lembrar disso daí, e também teve a Telebrás, porque antigamente você não conseguia falar para fora do estado. Teve a construção das usinas Angra 1 e Angra 2, o desenvolvimento das indústrias aeronáuticas e naval. Em 1971, o Brasil foi o segundo maior construtor de navios do mundo. Teve a implantação do pró-álcool em 76 e em 82, 95% dos carros do país era álcool. Teve a construção das maiores hidrelétricas do mundo, a de Tucuruí, a Ilha Solteira, Jupiá, Itaipu. E teve mais uma pancada de coisa aqui, ó. Eu nem vou ler tudo. Teve a criação do FGTS, PIS, PASEP, teve a criação da Embrapa, a duplicação, né, da rodovia do Rio Juiz de Fora e da Via Dutra. Teve a implementação do metrô em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. A criação da Infraero. Tem várias coisas aqui, ó, que se a pessoa pegar para ler, a pessoa vai achar bastante coisa que foram os militares que fizeram. E mesmo assim ainda tem gente que critica. Então eu falo o seguinte,
Procura história. Se no Brasil teve ditadura militar, olha o tanto de revolução positiva que teve no país. Olha o tanto de revolução positiva. Ditadura militar é o que está acontecendo em Cuba. Olha como está o estado de Cuba. Muita gente quer, porque Cuba é bom, porque Cuba é isso e aquilo o outro. Então vai para Cuba. Vai para Cuba, velho. Não precisa ficar no Brasil. Se lá é tão bom, vai lá conversar com as pessoas que estão morrendo de fome, com as pessoas que estão passando necessidade. Os carros lá não se atualizaram até hoje, por quê? Aí vão falar, por causa dos Estados Unidos que barrou a entrada de mercadorias lá e fez o acordo quando foi fundada a ONU. Aí eu falo, e os Estados Unidos fez isso de graça. É isso. Um governo comunista você fica lá com vocês lá. Não precisa se envolver com outras pessoas. Se não é interessante para vocês, por que vocês vão ficar lá? Vai lá procurar porque os Estados Unidos barrou o envolvimento de Cuba na ONU, e inclusive para poder fazer o acordo com a ONU lá, ele barrou o Cuba de ter acesso às outras informações. Vai lá. Agora vocês não vão ver isso, né? Vocês não vão ver o que Fidel Castro fez, o que o Raul Castro fez, o que Che Guevara fez. A verdade é que o comunismo é muito lindo no papel. Vai pôr em prática. Quero ver um comunista sair por aí distribuindo seu salário de forma igualitária. Vai lá. Cadê o Lula? O Lula tá podre de dinheiro. Ele não é comunista? Por que porra que quer dinheiro então? A Dilma também tá fazendo parte do mesmo esquema do Lula lá, ó. E você não vê ele saindo pobre. Dando dinheiro pra população. Dinheiro de verdade, não é essa mixaria de Bolsa Família que quem paga é nós mesmos. Tá? Então, assim, o que teve no Brasil foi regime militar. Tanto é que quando foram para sair do poder os militares, eles até falaram que o Brasil ia sofrer muito e que muito sangue brasileiro ia ser derramado. Entendeu? Então, é uma frase que o João Figueiredo disse. Quem não sabe escovar os dentes não deveria ter o direito de votar. Muita gente pode achar que é radical, que é isso, que é aquilo outro. Mas é a mais pura verdade. Quanto menos a pessoa sabe sobre política, sobre as coisas que acontecem no Brasil, é muito mais fácil de ser manipulada. O que teve no Brasil é regime militar e não ditadura. Se você acha o contrário, vai estudar. Obrigado. Nós queremos com fervor a guerra só nos causa dor.